Continuando aí, pessoal, é o seguinte. Então eu tenho o meu método run aqui, né? E enquanto estiver running, que é o exemplo que eu dei da thread na aula 51, né? Mesma coisa. Ele tem o try, que eu falei que ele faça, tenta fazer. Se não conseguir, você pula fora. Todos os exemplos que o Processing dá, ele faz o slap dentro do try, né? O que o sleep faz, né? O sleep aqui, ó. Você pode mandar uma variável inteira ou uma variável tipo long. E para ele tratar o tempo de sleep. E você coloca aqui, o tempo mínimo de sleep do processing é 1 milissegundo. Você não consegue baixar de 1 milissegundo para fazer o sleep, tá? Mas você consegue fazer um segundo e meio, 2 segundos e meio. Porque você consegue mandar, se você olhar no site da Oracle, na Oracle, é Oracle que faz o Java, né? Você consegue, se você olhar esse evento aqui, sleep, aqui, esse método sleep, você vai ver que ele te dá a opção de colocar alguns nanosegundos, né? Por nanosegundo. Então, se você pesquisar, você consegue mais um segundo, mas você não consegue baixar de eu não consegui baixar de 1 milissegundo esse slap aqui, tá? O sleep. Aí eu só mando imprimir aqui 2 segundos, porque por enquanto eu não estou usando, eu só vou usar esse run aqui quando eu começar a criar o método put, né? Eu estou primeiro get, aí vou fazer o void put. Vamos fazer já aqui, ó. Put. Vamos deixar aqui, mais para frente a gente cria esse método. Vamos conhecer agora a classe epsérie, tá? Eu vou explicar melhor agora o que é esse exception aqui, ó, no epsérie, tá? E o porquê que eu estou falando do slap aqui e o running, tá? Vocês vão ver agora na epsérie o que vai acontecer. Pessoal, o que é a classe epsérie? A classe epsérie é uma extensão também de thread, tá? Então lá eu vou ter que botar super.start, né? Super.start é a mesma coisa, então é uma extensão de thread. Aí o que acontece? Eu tenho se ele está rodando ou não, que por causa da thread, se os dados estão ok ou não, que é aquela que eu gravei, aquele valor que eu gravei da classe supervisório, a identificação da placa, a contagem de eventos, o tempo de wait, né, de temporizador da classe. Aí vou ter também 64 bytes que eu vou estar recebendo do byte da classe supervisório, que aqui eu recebo de todo mundo e aqui eu só recebo uma vez, e vou manter esses dados na memória, tá? Aqui se houve a comunicação AB. Por que se houve a comunicação AB, né, que é uma boolean? Porque eu tenho que saber se o dado número 0 e o dado número 1 é AB. Né? Se for AB, significa que os dados já estão sincronizados. Né? Eu não tenho perda de dado. Porque se não for AB, eu tenho que ignorar isso daí. Senão eu posso cometer um erro gravíssimo. Né? É achar que uma temperatura está de um jeito e mandar subir, ou mandar descer, ou mandar o motor achar que ele está lento, ele está rápido. Então eu preciso tomar muito cuidado. Então eu tenho que ter certeza que o dado número 0 e o dado número 1 é AB. Se esse aqui for AB e o CRC lá no final, que a gente vai fazer o controle CRC, tiver certo, tiver com a contagem certa, que eu vou usar ele como contador, né? Se tiver tudo certinho, eu posso acatar todos os dados. Tá? Aqui, se a placa está ativa, significa o seguinte: quando eu receber as senhas, eu vou ativar a placa. Quer dizer, eu vou ativar a placa. Na verdade, eu vou estar ativando o espelho da placa, né? Quer dizer, os dados são legítimos, a placa é minha mesmo, ninguém copiou minha placa no meu supervisório, ninguém está tentando roubar meu software, né? Que vai ter uma senha lá de comunicação. Aí eu ativo a placa, ó. Se houver sincronismo com a placa e da senha, né? Se o botão de emergência foi acionado, isso aqui é só para armazenar se eu recebi a emergência nessa placa, né? Se houve o botão, para poder fazer alguma alteração. Aqui é o int, né? Esse int aqui é a interrupção externa da minha placa. I/O os I/Os da minha placa, que eu mostrei para vocês lá, o I/O é a interrupção externa, né? Que eu tenho essas portas aqui. Se eu tenho relé na minha placa, o estado dos relés, o sentido de rotação dos motores, os 15 ADs, né? Eu falei que era 16, mas são 15 ADs do tipo int, né? Eu estou recebendo 15 valores do tipo int aqui, ó. Que são de 12 bits ou de 10 bits, depende de como configurar lá no meu microcontrolador, né? Eu tenho dois potenciômetros digitais, que é do tipo byte, que eu vou estar escrevendo esses valores, que potenciômetro digital você manda um valor e escreve por SPI na placa. Então, se os potenciômetros estiverem presentes na placa, eu consigo controlar o valor deles por aqui, né? Por que eu coloquei esses potenciômetros digitais na minha placa? Porque eu tenho dois inversores de frequência, que se eu precisar fazer a velocidade do motor, é como se eu estivesse virando o potenciômetro. É mais barato do que eu comprar um inversor de frequência com porta CAN ou com porta RS485. Então ele chega a custar metade do preço. Então é como se eu tivesse um potenciômetro na placa, virando na mão. Então quem vai virar vai ser o microcontrolador.
como? Com potenciômetro digital, né? Aí eu vou ter o PWM do período, o PWM do dot cycle, né? O QEI, a posição do encoder, a velocidade do encoder, a quantidade de voltas que o encoder deu, né? Que são tudo variável de 32 bits. Por que eu coloquei int de 2 aqui, ó? Que são tudo variáveis de 32 bits, né? Eu posso botar aqui do tipo long, depois a gente arruma esses valores aqui, mas já estou reservando espaço de memória, né? Que eu tenho 2 QEI aqui, ó. Estou pondo tipo int, eu vou estar usando 32 bits. A int do nosso processo, ele usa 4 bytes, então eu consigo colocar 32 bits aqui. O int cabe 32 bits, né? E tem o QI 0 e o QI 1. O potenciômetro digital é do tipo byte, eu consigo gravar de 0 a 255. Também tem 2 potenciômetros digitais, tá vendo? Ó, quando eu quero me referir com um, tá tudo dentro de array, né? E já estou inicializando todos. Todos eu já inicializo, né? Só esses aqui que são array, que ele fica com tipo null, né? Depois eu inicializo ele se eu precisar, tá? Aí eu tenho aqui, em qual rede que eu vou enviar um byte, que cada minha placa tem uma rede, né? A placa 0 principalmente, mas as outras placas também tem. De repente eu quero ter outras redes CAN, outras redes 485 em cada placa, aí consigo colocar também, né? Fazer um monte de rede dentro dessas minhas placas. Quantos dados eu quero enviar pela minha rede, por cada pacote de 64 bytes, né? Quer dizer, a cada milissegundo, quantos bytes eu consigo mandar. E os dados que eu estou mandando, que são 30 bytes aqui de dados, né? Depois eu monto a tabelinha com um resumo disso daqui para vocês, como se fosse um componente. E o byte CRC, né? Então eu tenho todas as variáveis aqui que a minha placa pode ter, tá? Se tiver mais alguma, a gente anexa aqui. Eu não estou lembrando agora de alguma, mas se for precisar, a gente anexa, tá? E aí eu vou fazer o que, ó? Eu vou fazer o construtor da minha placa EP série. Então a classe está aqui, aqui é o construtor dela, tá? Aí eu estou recebendo o que? A indicação da placa, né? Lembra que eu estava falando quando eu criei aqui, ó, na classe supervisório? A classe supervisório eu faço aqui no momento de construção, eu mando o valor do X aqui, ó, que vai de 0 a 5, que é para falar o número da placa. Então quando eu estou construindo ele aqui, ó, o método construtor, eu já estou falando que o ID é a placa, o número da placa, né? A identificação é o número da placa, a placa 0, 1, 2, 3 ou 4, no caso, no meu caso aqui, né? Aí o contador de evento também é 0, eu comecei aqui, eu podia ter colocado o contador 0 aqui, mas eu estou repetindo ele aqui, ó, da mesma forma. Posso apagar aqui? Posso apagar, tá? E aqui é o wait, né? O tempo que a minha thread vai virar. Estou falando que é 4 milissegundos, né? Eu botei o número 4 aqui. E eu só estou perguntando, se a placa for de número 0, né? Se a placa aqui, ó, que eu recebi for de número 0, eu falo que o wait não vale mais 4, vale 1. As outras vai valer tudo 4. Por isso que eu não coloquei lá falando o tempo, né? O tempo eu coloco aqui, ó. E não fico comparando todos os dados, né? Se for a placa número 0, eu não quero 4 milissegundos, eu quero 1. Depois, se eu quiser mudar para 6 milissegundos, para 8, é só mudar esse numerinho aqui, ó. Tá? Mas essa placa aqui vai continuar com 1, porque é o mínimo de tempo que eu consigo fazer para ela acordar. Menos que isso, só com outro método que eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho, tá? Mesma coisa, eu tenho o método contador de eventos, tá aqui. O start, estou falando que o running vale true. Super.start, tá? Você já sabe o que significa super, não preciso explicar mais. Aí tem o run aqui, ó, run. Enquanto estiver o running, que já veio verdadeiro, tá? Enquanto estiver verdadeiro, o que eu vou falar? Se os dados forem ok, certo? Quem quer dados ok? Esse cara que eu gravei aqui, ó. Quando eu estou usando o supervisório aqui, que eu tô pondo o get, eu falo que o dados é ok, é verdadeiro, tá vendo, ó? Eu estou mudando o valor dele para true. Porque quando eu inicializo ele, eu falo que ele é falso. Dados ok, eu falo que é falso aqui, ó. Dados ok, eu falo que é falso. Aí, na hora que eu estou rodando o programa aqui, se os dados forem ok, eu vou processar isso daqui, ó. Toda essa parte aqui, ó. Tá? E o else eu não estou usando nada. Tá? Se os dados não forem ok, eu não estou com o running aqui, ó. O running não é sempre verdadeiro. Eu não estou rodando o programa, eu não estou dentro da thread. Eu posso bloquear a thread falando que running aqui, ó, é falso. Eu posso fazer em qualquer evento, botar algum botão para matar essa placa. Eu mato a thread, eu mato a placa, né? Eu já desalojo a memória, perco todos os valores. Mas eu vou ficar segurando o processamento aqui dentro. Só que o que eu vou fazer? Eu estou no ponto try e o sleep aqui, ó, o sleep, tá? Do tipo wait. Aí ele vai ficar 4 milissegundos dormindo. Ele fica 4 dormindo. Se os dados não forem ok, ele fica dormindo. Quando ele acorda, o que ele faz? Ele não conseguiu executar isso daqui? Deu algum erro? Porque o método sleep da thread, o que ele faz, o sleep, né? O sleep, ele faz o seguinte, ele entra numa fila de um gerenciador de eventos.
Quando vencer o tempo, o próprio processo, e tem lá um gerenciador disso daí, que ele acorda e manda assim, ó, executa, né? O que ele faz? Ele executou, ele ignorou isso aqui porque ele executou, não deu erro nenhum. Suponhamos que o gerador de evento, algum outro programa travou ele. Por isso que tem o try e catch, né? Ele fica dormindo aqui, ó. Ele fica dormindo, tá? Aí o que ele faz? Aí, se não deu erro nenhum, não sei o que, ele não acusou nenhum erro, ele pula, aí ele vem pro run aqui, ó, ele voltou. Aí os dados ok? Tá ok, porque a placa estava acordada. Aí ele vai executar. Se os dados não tiverem ok, o que ele faz? Ele ignora tudo isso aqui novamente. Então ele acorda a cada 4 milissegundos, e se os dados forem ok, ele vai executar, tá? Então ele vai falar aqui pra mim, né, só pra saber se tá dando aqui, ó, eu sou a placa de número 0, eu sou a placa de número 0 aqui, ó, tá? Aí eu vou falar já que os dados ok é falso. Por que os dados ok é falso? Porque eu já vou mudar o estado, esse estado aqui, ó. Volto ele para falso, porque ele estava verdadeiro. Depois que eu fizer a comparação, eu vou comparar se o dado que eu tenho na memória tem que ser diferente com o dado que eu inverti. Quer dizer, eu inverti o estado. Agora eu vou ter que transformar em true. Antes aqui eu vou botar um if para saber se houve colisão de dado, tá? Na classe supervisório. Na classe EPSérie, o que vai acontecer? Ele vai começar a executar, ó. O dados ok é falso, ele já mudou o estado, quer dizer, se ele quiser mandar o dado, significa que ele já processou os dados, ele vai começar a processar os dados, né? Eu posso colocar esses dados ok aqui no final, né? Mas porque eu vou processar os dados ainda. Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a contar, uma contagem de evento, tá? Que depois eu vou comparar com o CRC para saber se é a mesma quantidade de evento. Aí eu vou perguntar se a comunicação é AB. Se a comunicação é AB, eu falo que o AB é verdadeiro, tá? Se não, o AB é falso. Se o AB é falso, significa que os dados estão corrompidos. Eu posso gerar um erro, gerar uma exceção e sair daqui, tá? Mas por enquanto eu vou deixar dessa forma. Aí eu vou perguntar se o dado é AB, se a placa está ativa e se a identificação é igual, né? Quer dizer, não houve erro, não houve um erro de transmissão também. Eu ainda vou comparar se o buffer número 32... É meio desnecessário, porque se a classe supervisória conseguiu mandar, eu estou perguntando se a placa é a mesma, né? Quer dizer, eu sou número 0. Eu tô tratando os dados do número 0, mas eu coloquei aqui, ó, só para desencargo de consciência, né? Eu estou tratando eu mesmo, né? Ainda dou mais uma pergunta, se não houve erro na transmissão, se não deu nada. Se for tudo certinho, o que ele vai fazer? Ele vai entrar. Tá vendo que a placa está ativa aqui? Ela só vai estar ativa se a senha está correta. Mas ela já começa como ativa como verdadeiro. Ou seja, ela já entra pelo menos uma vez. Tá? Eu sempre inicializo essa classe como ele verdadeiro. Por quê? Porque eu posso estar fazendo justamente a comunicação para saber a senha. Fazendo a solicitação de senha, que eu mandava AB1. Né? AB1, me manda a senha. Eu voltava REGI, né? REGI, né? Aí eu pegava aqui, ó. Se for 0, botão de emergência. Eu tenho que parar, né? Para quem não conhece essa classe switch aqui, ó, que eu vejo o pessoal fazendo no programa, o switch é o case, né? Que valor que é o buffer número 2? O buffer número 0 é o A, o buffer número 1 é B, o buffer número 2 é qual que é a comunicação que eu estou fazendo, né? É número 0, eu estou recebendo o botão de emergência, né? É número 1, eu tô solicitando a senha. Aí eu pergunto se é a senha. Se a senha estiver correta, eu falo que o ativa é true. Se não, o ativo é falso, né? Quer dizer, se aqui for R, E, G, I, o ativo é verdadeiro. Se não é falso, o que vai significar? Se ele não conseguir sincronizar a senha, ele tem que solicitar de novo no próximo evento. Ele vai simplesmente não vai executar essa função, tá? Se for número 2, eu quero saber trabalhar com o relé, que é o dado número 3 e o dado número 4. Tá vendo, ó? O relé é uma variável do tipo int, tá? Quero saber como que está o estado dos meus relés. Eu coloco aqui, ó. Se aqui se uma placa tiver relé, né? Tiver controlando relé, todas as placas podem controlar quantos relés eu quiser, tá? No caso aqui eu determinei que cada placa pode ter 16 relés, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou transferir o dado do AD. Só que o dado do AD é uma variável do tipo byte, né? O AD é do tipo int. Mas o buffer é do tipo byte. Então o que eu faço? Eu vou fazer uma conta para transformar 2 bytes num tipo int, né? De 16 bits. Porque na verdade eu preciso de 12. Então eu vou fazer essa continha aqui, né? O dado HL, que é parte alta e parte baixa, né? O buffer, eu faço essa continha no for. Eu vou transferir os 15 dados dos ADs do 0 a 14 para minha variável AD, né? Vou pegar a variável buffer número 36, que é o I/O, o estado do I/O da placa, que é algum botão. Vou pegar o byte número 37, que é o dado das interrupções externas.
e vou pegar o CRC com a byte 63. A parte número 3 eu não fiz ainda. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta.